nós vamos dar prosseguimento no estudo do livro Plenitude ao capítulo a respeito da cessação dos sofrimentos, caminhos para a cessação do sofrimento. E vamos ver aqui a introdução com o texto de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, capítulo 113, esse parágrafo. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidiante e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Então, hoje nós tivemos um problema aqui com a parte de informática dos slides e vamos fazer os comentários usando o próprio livro. Então, vejamos bem aqui o que Emmanuel diz. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. Então isso aqui reporta-se aquele aspecto que nós aqui já andamos trazendo algumas informações, que são o das subpersonalidades, principalmente nos seus aspectos negativos, de vício, de desequilíbrio, que a gente traz das encarnações anteriores e que não foram devidamente resolvidas. Então isso faz com que, voltando aqui ao título que Emmanuel nos dá, a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. Então é um segundo modo de ser que acaba estabelecendo uma linha de conflitos entre o que hoje a gente acha certo e se esforça em fazer e o que a gente já experienciou, vivenciou no passado e vai de encontro àquilo que agora nós queremos renovar, queremos mudar. E Emmanuel mais à frente diz, em que a viciação se faz obsidiante, imperiosa. Então, o problema maior aqui é quando a ressignificação dos valores da nossa vida atual não conseguem ser suficientemente fortes para os erros do passado, se tornando, como Emmanuel aqui coloca, uma viciação obsidiante. Para que alguém se retire de semelhantes charcos, e aqui a figura de linguagem é muito bem aplicada, que vai nos dar a ideia de água empoçada e pútrida. Emmanuel diz, para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Toda essa interpretação aqui que Emmanuel traz se baseia numa citação de Mateus 24:20, que diz o seguinte: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Que era um sentido vigoroso de advertência, para que não se adie aquilo que a gente sabe que é certo mudar. Porque quando isso ocorre, a mudança vai se dar numa situação bem mais difícil. Aqui a gente pode até se reportar aquele aspecto muito negativo de muitos de nós espíritas querer adiar determinada reforma íntima para outra encarnação, como se mais adiante isso viesse a se tornar mais fácil, quando o próprio Cristo já havia advertido que aí vai ser muito mais difícil. E Emmanuel aqui endossando o entendimento desse texto do Evangelho diz: raramente a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Vamos então dar início ao nosso estudo e nós vamos ler aqui alguns textos de parágrafos para fazer os comentários. Esse tema nós já iniciamos a explicação dele na semana passada,
que é os caminhos para a cessação do sofrimento. Dando prosseguimento, nós temos agora o seguinte texto: o exercício da bondade faculta campo para a vigência do amor, cuja conquista plena coroa a vida, libertando-a de todas as algemas que a retêm. O amor é vibração do Pai, irradiando-se na direção do Filho e dele se exteriorizando em todas as direções. Vamos comentar esse aspecto. Eu lembro sempre, quando a gente trata dessa temática do amor na visão psicológica, o livro de Joana, onde esse tema é abordado da forma mais ampla possível, que é Amor Imbatível Amor, que recomendamos muito a leitura. Nesse aspecto, no qual Joana trata do amor nas suas mais variadas significações e posições que a criatura humana exerce, há um delineamento dessa vivência do amor como o fator mais preponderante para o despertamento da consciência profunda, para a autoiluminação, que nós iremos ver nesse estudo de hoje, ser o objetivo maior da nossa caminhada evolutiva. Porque o objetivo, de fato, da reencarnação não é resolver problema à custa de dor e sofrimento. É a partir da conscientização que o espírito adquire ao longo da reencarnação, ele desperte para o sentido libertador real que só tem na vivência do amor. E não em resgatar, pagar dívidas e renovar empréstimos, como normalmente a gente faz até o momento de despertar em termos de consciência. A gente sempre está vindo para a Terra pagar a dívida do passado e criar ou endossar dívidas novas, até que a gente encontre de fato os caminhos de libertação plena que vem através da vivência do amor. Continuando, o exercício da bondade faculta campo para a vigência do amor. Então, aqui nós temos esse degrau que nos ajuda na vivência do amor, como é proposto aqui por Joana. É o exercício da bondade, o primeiro aspecto. Libertando das algemas que retém, o amor é vibração do Pai, irradiando-se em direção do Filho. Dando um encaminhamento a isso, ela vai dizer em seguida: o exercício do amor, vejam, nós comentamos o exercício da bondade, facultando o campo para a vigência do amor. E agora vem a vigência do amor, dilatando o sentimento que se harmoniza com a alma da vida, em tudo pulsando, favorece a cessação do sofrimento, acaso existente. Aqui nós começamos a trabalhar a compreensão dessa passagem do amor plenamente vivenciado como sendo cessação do sofrimento. É claro que aqui nós não podemos deixar de nos reportar a passagem muito comentada, muito falada e importante da carta de João, a terceira carta de João que se encontra no Novo Testamento. Obrigado. O amor cobre multidão de pecados. Na verdade, numa visão psicológica mais aprofundada, ele é o único que de fato liberta plenamente o ser dos erros ou do pecado. Voltando ao texto, amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. As matrizes elimina as geratrizes envenenadas que produzem o sofrimento, e vejam só, no aspecto inclusive da saúde moral. E aqui vamos fazer alguma observação. É que todo o processo de sofrimento que a gente tem na atual experiência encarnatória, quer seja
sofrimento decorrente de doenças físicas, sofrimento decorrente de perda de pessoas amadas através da desencarnação, sofrimento por dificuldades econômicas ou financeiras, qualquer área de sofrimento ou dificuldade em que a gente tem, a origem de todas elas está na ausência de uma vivência qualificável do amor, naquela parte relativa. Então, a pessoa que em determinada experiência encarnatória teve facilidade material, financeira, e envolvendo-se com atitudes egoístas e vaidosas, não utilizou-se daquilo como um meio de ajuda ou de diminuir o sofrimento de outros, ou promover o progresso. O resultado natural vai ser a dor decorrente da ausência de facilidades econômicas numa vida mais à frente. Assim, em toda a área de dificuldade ou de dor que a gente passa na Terra, é sempre sinal de que naquela área específica nós deixamos muitas contas a pagar. E a forma de regularizar, pelo menos em termos de acordar a consciência nossa, é passar pela privação. É claro que tão logo a gente toma consciência disso e procura tornar-se alguém que esteja envolvido em causas nobres e do amor ao próximo, aí a gente vai na raiz geradora do problema, que foi a ausência do amor. É por isso que eu me lembro que nós comentamos aqui na semana atrás que, por exemplo, uma mulher que tem problema de gerar um filho e procura tratamento hormonal, procura tratamento com médico e não consegue ter um filho. Quando ela adota uma criança, que é um gesto de profundo amor, ela engravida. É a forma mais prática de a gente ver como isso atua profundamente no nosso psiquismo e em termos espirituais. Quando a pessoa dá aquele gesto nobre de profunda elevação, resolveu o problema na raiz. E a raiz é o próprio espírito, que engendrava o problema em termos de psiquismo, de corpo espiritual e, por último, de corpo físico. Quando, porém, perseveram as dores físicas, efeitos de desarranjos orgânicos, a resignação e a coragem do amor amortecem-lhe os efeitos, tornando-os suportáveis e produzindo os heróis do sofrimento. Vamos analisar mais detidamente essa afirmação. Quando, porém, perseveram as dores físicas, efeito de desarranjos orgânicos, a resignação e a coragem do amor amortecem os efeitos. Como é? Muitas vezes, dependendo do nível de gravidade provocada pela nossa atitude de desamor, a gente pode engendrar uma doença no corpo físico, que mesmo agora a gente, num processo de renovação íntima, os efeitos ainda persistem desse desarranjo, facultando, como Joana aqui coloca, tornando suportáveis e produzindo os heróis do sofrimento. Tornando suportáveis é porque, se não houvesse se estabelecido esse estado íntimo de transformação, aquela dor fatalmente produziria desequilíbrios, revoltas e o aprofundamento ou o pioramento dela. Mas agora estabelecido um novo roteiro pelos caminhos do amor, no mínimo, essas dores são amortecidas e a pessoa torna-se, em termos de exemplo para muitos, padrão de renúncia, de abnegação e de martírio, como inclusive aconteceu com a história do cristianismo primitivo, quando os primeiros apóstolos
e os seguidores que vieram em seguida sacrificaram a própria vida nos círculos romanos. Porque eles já estavam num profundo trabalho de renovação pelo amor trazido pelo Cristo. E mesmo assim os rescaibos do que vinha do passado ainda tinham por necessidade aquele sacrifício em termos de exemplo para a intensificação da disseminação do cristianismo. E eles entregaram-se ao martírio da forma mais abnegada possível. Continuando, sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos. Aqui a gente tem que dar uma parada. Sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos. Então, é exatamente pela renovação profunda nossa, em termos de sensibilidade à vivência do amor, nós vamos lá no cerne do problema, seja ele de origem, inclusive, genética ou hereditária. E podemos facultar mudanças no nosso campo genético e provocar alterações na presente encarnação. Em verdade, isso ocorre de uma forma natural através da renovação pela própria reencarnação, quando o espírito resolveu o problema. Mas o melhor de tudo é que, com o conhecimento libertador do espiritismo, a gente pode fazer e já ter os resultados positivos nessa encarnação. Não precisa retornar para vir com um corpo sadio em relação à problemática que a gente está tendo agora. É possível, voltando a ler o texto, sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos. Então, aquela frase muito popular que as pessoas dizem, isso é o meu karma, a gente poderia acrescentar no entendimento que estamos aqui compartilhando. É porque você continua querendo que seja e até diríamos gosta. Porque se você quiser e abrir-se de forma realmente sensível ao amor, você muda isso. Pois não? Oi. O problema todo é porque o fator gerador, inclusive, da dificuldade de ter filhos, muitas vezes, é decorrente até de ser uma ex-abortista. Não todas as vezes, mas muitas vezes é uma mulher que cometeu aborto várias vezes. E aí já vem com a predisposição genética para não gerar filhos. E vejam que coisa, para ela pareceria até uma punição, mas é uma proteção, porque ela já foi bastante irresponsável em vida anterior. E agora tem um filho, depois, veja, quando ela dá o primeiro passo da adoção, a princípio é uma atitude de amor e abnegação que dá a entender que ela fez a ressignificação do passado dela. Mas se adiante ela tem um filho e aí começa a abrir campo de desequilíbrio na educação, no cuidado do filho, aí vai gerar outra vez uma complicação futura. Mas um fato assim que é muito importante, é esse que inclusive o texto nos chama a atenção, é de que você pode resolver o problema agora, você não precisa reencarnar sofrendo tudo isso, porque veja, há pessoas que, por exemplo, e eu conheço até casos na minha família, uma tia minha já há muito tempo, de, por exemplo, casou-se e nunca pôde gerar um filho, e aí dizia assim mesmo, porque vinha a sugestão para que ela adotasse, até de irmãs e de parentes.
E ela dizia: se eu não posso ter do meu corpo, também dos outros, eu não adoto. E desencarnou sozinha. Então, essa questão poderia já ter sido resolvida agora, mas a insistência em não abrir-se às possibilidades do amor leva a reencarnação toda em cima de prova e sofrimento, porque passa por aquilo de forma contrariada e sem abrir-se em termos de sensibilidade superior. Voltando aqui ao texto, vamos ver aqui mais uma passagem. Há um tipo de compaixão que, não resultando da ação dinâmica do amor profundo, pode ser pernicioso e até deprimente. Vamos entender essa observação que Joana dá aqui em termos de advertência. Há um tipo de compaixão que, não resultando da ação dinâmica do amor profundo, pode ser perniciosa e até deprimente. Qual é? Trata-se daquela que lamenta o sofrimento e descoroçoa quem o experimenta. Ridiculariza ou em vez de dar uma ajuda, torna-se elemento para o aumento da dor do outro, como uma forma de aureolá-lo de desdita e abandono, de falta de sorte e desgraça. É aquele onde a pessoa diria a alguém: mas a tua vida é muito desgraçada, realmente, como tu és uma pessoa sofredora. Isso é um tipo de compaixão que, na verdade, é perniciosa, não está ajudando em nada a pessoa, está, aliás, piorando a situação. O serviço do bem, como a correspondente paixão de sustentá-lo, transforma-se em caridade que plenifica aquele que recebe o socorro e quem o propicia, ensejando a ação de dupla via, a satisfação que faculta aquele a quem é dirigida. Vamos ver aqui esse ponto que é muito importante. O serviço do bem, com a correspondente paixão de sustentá-lo, transforma-se em caridade que plenifica tanto aquele que recebe o socorro como aquele que o propicia, ensejando a ação de dupla via e satisfação que faculta a quem é dirigido. Esse serviço do bem aqui, claro, tem inúmeros aspectos, né? Tanto as ações de caridade nas instituições espíritas, quanto inclusive dentro do convívio da família e dos parentescos mais próximos, onde a pessoa de fato expressou uma atitude de abnegação e renúncia em ajudar alguém. Esse serviço, ele de fato foi realizado com qualidade quando a pessoa que o realiza sente-se plenificado no momento que o faz. E aí se torna realmente uma ação de mão dupla, ao mesmo tempo em que beneficia quem está recebendo, de imediato se traduz em todo um campo de bem-estar e de felicidade ímpar àquele que foi o instrumento de sua realização. A paixão do Cristo, aqui Joana faz uma referência a isso. A paixão do Cristo por todas as criaturas é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos, uns pelos outros, sustentando-se nas dores e dificuldades, jamais piorando as suas necessidades, ou afligindo-os mais através dos instintos agressivos, por acaso prevalecentes em sua natureza animal. Vamos analisar aqui. A paixão do Cristo por todas as criaturas é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos uns pelos outros. Então, o exemplo máximo de amor ao próximo, que foi a paixão do Cristo, aqui Joana faz a referência, porque é dentro da compreensão exata da missão do Cristo entre nós
que é o despertamento do amor profundo, é de tal maneira colocado aonde, na relação nossa com o próximo, a gente esteja tentando vivenciar esse amor, tal como Cristo o vivenciou, ou como se para ele fosse dirigido. É aquela questão daquele livro que aqui já nos fizemos uma referência no best-seller do movimento evangélico, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Voltando ainda aqui, a questão no que tange, no que diz respeito aos meios para facultarem a cessação do sofrimento, as ações meritórias, conforme já enfocadas, são preponderantes, destacando aquelas inabituais, que caracterizam os temperamentos nobres e os sentimentos abnegados. Então, no que tange aos meios de facultar a cessação do sofrimento, o fator preponderante é as ações meritórias, destacando daquelas inabituais. Então, aqui nós somos estimulados a nos abrirmos à possibilidade de ações ou de vivência fora daquelas que habitualmente temos no dia a dia, para que de fato isso tenha certo impacto sobre a cessação de sofrimentos que a gente passe. A gente tem que envolver-se e ter atitudes e ações onde a gente esteja fazendo algo para lá do que era habitual, em termos da vivência do bem, para que isso, de certa maneira, estabeleça uma impressão mais profunda no nosso psiquismo. Que às vezes a pessoa diz, mas eu já faço bem no máximo das minhas possibilidades, e continuo tendo todo esse campo de provas, de sofrimentos. É aí a questão. Você tem que dar um passo adiante e fazer algo que seja inabitual. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação das energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando das agressões exteriores. Vamos diluir isso aqui de uma forma mais homeopática, mais devagar. Primeira dela, a defesa em relação a fatores perniciosos. Olha, esses fatores perniciosos podem ser em qualquer área da nossa vida pessoal, ou até em termos de defesas orgânicas, de proteção a vírus, a epidemias. Vejam como é dito. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação das energias saudáveis vitaliza a organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando das agressões externas. Então, o segundo ponto aqui é quando a irradiação das energias saudáveis vitaliza a organização psíquica. Como é que vai se dar essa vitalização? Essa vitalização ela se dá, sobretudo, de forma qualificável, quando o nosso nível de consciência naquele bem ou naquela atitude meritória que a gente executou está associado à base maior, que é a humildade, que é o desprendimento, que é a abnegação. Então, quanto mais fatores de ordem subliminar está presente na nossa ação, vai haver uma impregnação no nosso psiquismo, que vai fortalecer. Se for um problema na área de doenças físicas, vai fortalecer o nosso organismo. Se for problemas na área pessoal nossa, que pode ser inclusive na área de relacionamento, na área de dificuldades de relacionamento com familiares, qualquer área, vai haver a emersão de fatores positivos, às vezes até surpreendentes. A pessoa estava com um problema que rolava aí há muito tempo,
E no momento em que ela envolveu-se numa ação de fato meritória, foi o pontapé para aquela solução daquele problema que parecia que não tinha uma solução, chegasse. A gente vê aí como é maravilhoso a doutrina espírita em tentar incentivar ao máximo a nossa integração na vivência do bem, sob os mais variados aspectos. Principalmente quando associa que o resultado melhor possível é quando essa ação do bem foi estruturada nas bases da humildade, da abnegação e da renúncia, que é o verdadeiro amor ao próximo. Quando isso é feito, soluções de problemas que se arraigavam há anos, quando olha, graças a Deus, a solução ideal chegou. Que ótimo, não é? Continuando. E aí ela dizia que reflete as aspirações do espírito, resguardando, protegendo das agressões externas. Então, de uma forma muito ampla, quanto mais integrado no bem nós estivermos, mais a cessação de sofrimentos, como estabelecimento em termos magnéticos e de proteção, para que não sejamos atingidos por sofrimentos novos. Continuando, o estudo de hoje vai terminar um pouco mais cedo. Nós tivemos alguma problemática aí de informática e nós estamos chegando ao final desse que é o capítulo 5º, Caminho para a Cessação do Sofrimento. E agora a gente está aqui no ponto principal de tudo que a gente andou debatendo hoje e na semana anterior. Somente, vejam o que é solucionador. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguardando-se de agressões destrutivas. Então, o caminho eficaz, aqui a gente vai chegando para a cessação do sofrimento, é ilumina-te, que aliás vai ser um dos temas do evento que nós temos aqui em Caruaru durante o Carnaval na AME, né? Que vai ser a análise da trilogia recente de Joana de Ângeles, que é 3 livros. Entrega-te a Deus, Ilumina-te, que também tem esse livro, e Liberta-te do Mal. Então, por exemplo, Ilumina-te vai ser abordado por Carlos Pereira na terça-feira. Entrega-te a Deus, que é a abertura no domingo, vai ser com o Rodrigo Deodato. E na segunda-feira, Liberta-te do Mal, com Sueli Vercalça. Então, voltando aqui o que o texto diz: somente iluminando-se, o homem supera todas as dores. Porque o início de todas elas foi o afastamento nosso das leis divinas, aonde deu surgimento ao ego e às suas armadilhas. E o caminho que a gente está procurando realizar agora é o retorno à casa do Pai, é o retorno ao nosso eu profundo, ao despertamento do self, a percepção da vida em termos de realidade perene, porque a percepção da vida que nós temos até o momento de ainda não termos nos iluminado é a da morte incessante. Por isso aquela frase de Emmanuel, que aqui a gente já repetiu inúmeras vezes: tudo aquilo que os nossos olhos veem, ou morreu ou está para morrer. Porque é a visão e a percepção do transitório, do fugídio. Mas quando a gente vai abrindo o campo para o autoconhecimento, para o trabalho da
até que nós temos estudado aqui na sexta-feira, para o caminho da individuação, de se perceber ser imortal, além da personalidade transitória que vivencia na Terra agora. Aí nós estamos indo no caminho da autoiluminação. E com ele, cessação dos sofrimentos. A dificuldade maior, e aqui a gente já compartilhou esse aspecto várias vezes, mas sempre ele é muito incisivo, é a gente parar com a loucura de gostar de sofrer. Em qualquer aspecto de provação que a gente está passando. Porque há por trás do psiquismo doentio que a gente traz de outras encarnações, uma espécie de masoquismo de gostar de sofrer. E de estabelecer vícios, desequilíbrios, complicações, né, tanto no relacionamento pessoal, como consigo mesmo, como em todas as áreas, porque por trás está uma série de experiências encarnatórias conflitivas, viciosas, de sofrimento, e a gente acabou viciando-se em gostar de sofrer. Quando a gente agora começa a abrir portas para o trabalho de autoiluminação, finalmente a gente está dizendo lá dentro da gente mesmo, tá bom, já sei, já aprendi a lição, vamos parar com esse negócio, que eu não quero estar mais nessa, de estar sofrendo, pagando, sofrendo, pagando, sofrendo, pagando, e na roda de samsara das reencarnações que não levam a lugar nenhum. Vamos aqui para os últimos pontos do nosso estudo. O outro é o desenvolvimento da chama divina, imanente em todos os seres, merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras, que são a herança demorada das experiências nas faixas primitivas do processo inicial da evolução. Então, todo esse campo, né, de, como Emmanuel até às vezes coloca como sinônimo de estrumo, como terra pútrida, e que reverte do passado das nossas encarnações, chegando o momento agora de serem, uma vez por todas, ressignificados, na medida em que a gente se abre profundamente à proposta de transformação da espiritualidade superior. A questão toda é que, enquanto o trabalho de autoiluminação ainda está numa área de não ter sido devidamente processado, o nosso ego fica inventando 1000 coisas, a gente fica botando 1000 dificuldades, para ficar ainda insistindo em caminhos de dor e de sofrimento. A parada de tudo isso só tem uma, como o estudo aqui nos está levando, é acordar, despertar a consciência profunda, iluminar-se. Não há outro caminho. Que, aliás, foi o alvo maior da mensagem trazida por Jesus. Porque a proposta do amor ao próximo, do amor a Deus e da própria exemplificação do Cristo era a forma, para aquela época, do chamamento para a autoiluminação, para o despertamento do Deus interno, como até o Cristo teve passagens na Bíblia onde ele disse, né? Vós sois deuses. E aqui eu lembro de novo do livro Filho de Deus, o teu Cristo. Nós temos um Cristo interno que deseja espraiar-se, que deseja se impor sobre o nosso ego, mas a gente fica criando 1000 coisas para deixar ele tolhido, amarrado e sem se expressar com o poder que poderia se expressar. Dentro de nós há esse Cristo interno. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limite da instância carnal,
anula todas as causas de sofrimento. Analisar essa parte aqui, que é os últimos parágrafos que nós estamos trazendo para reflexão. A verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limite da instância carnal, aqui já tem alguma coisa que é importante a gente digerir. Primeiro é quando Joana sutilmente diz assim, a verdadeira iluminação, e aí alguém diria, e tem iluminação falsa? Claro, todos os aspectos de iluminação do mundo exterior. Você clareia, você vive num ambiente claro, ou você está embaixo de luzes artificiais, está iluminado o ambiente. Só que aqui a questão é a verdadeira iluminação. É aquela iluminação que, segundo a neurociência nas suas fotos, nós produzimos quando estabelecemos, em termos mentais e emocionais, ligações com a prática do bem. Quando a gente faz isso lá dentro do nosso cérebro, acendem campos infinitesimais associados aos neurônios. Mas aqui voltando, a verdadeira iluminação promove o homem que, superando as contingências limite da instância carnal, vamos analisar essa frase, né? Superando as contingências limite da instância carnal. Quais são as contingências limite da instância carnal? A morte do corpo, sobretudo. A percepção da vida em termos de imortalidade. Na medida em que a gente vai trabalhando isso, aí a gente está superando as contingências limites da nossa encarnação. Que é isso que leva ao estado de iluminação. Outra vez aqui fazendo referência para promover o livro Ilumina-te. Inclusive nós temos ele aqui no Bezerra de Menezes, com preço promocional. Que vai ter aí uma série de capítulos, mais de 20, onde Joana de Anjos vai trabalhar diversos aspectos relacionados à questão da autoiluminação. Continuando aqui. Anula todas as causas de sofrimento. E a gente diz, que beleza! Eu posso anular todas as causas de sofrimento. Pode. O problema é você querer. Querer de fato, né? Querer com profundidade. Querer através do despertamento da consciência e da autoiluminação. Porque aí você vai no fulcro gerador dos problemas. O espírito afastado das leis divinas. E que ainda insiste em querer quebrar a cara, escolhendo caminhos que não são aqueles assinalados pela vivência do amor. E sai quebrando cara. Fazendo cessar. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, em sintonia com o pensamento divino que o atrai cada vez mais, cada vez com mais vigor para a meta final. Esse é o último ponto, o último parágrafo que nós estamos analisando agora. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor constitui a razão única do existir, que não deixa de ser o caminho libertador trazido pelo Cristo. Jesus é o Salvador, é o libertador. De quê? Das prisões, das armadilhas do nosso ego, que estabeleceram caminhos de sofrimento perante a separação da harmonia com o Criador. E agora nós estamos aqui tentando trabalhar o caminho da volta. E aí é imperioso todo o trabalho, como nós comentamos há pouco, da ressignificação dos valores que a gente dá destaque na vida, da percepção da vida em termos espirituais e imortais, de fazer aquilo que inclusive eu lembro aqui
encerrando esse estudo de hoje, é colocado num dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A gente tem que trabalhar, né, da forma mais profunda possível, um ponto de vista novo, de observar a vida, as situações, as pessoas, as circunstâncias, e ressignificar todos eles à luz do Espírito imortal, que todos nós somos. Nós vamos encerrar o estudo hoje um pouco mais cedo. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós estaremos no capítulo altruísmo. E aqui eu lembro a todos, será domingo de carnaval. Nós teremos o estudo interrompido de hoje a 8 e deveremos voltar de hoje a 15 dias, com o capítulo 6, altruísmo. Pelo menos um capítulo cujo título não é sofrimento. Sim. Sexta-feira nós temos o estudo do livro Eu, Espírito e Imortal, 8 horas da noite. Então vamos para a prece de encerramento. Geraldo, tu pode ser o intermediário para nós.